Olá, irmãos amigos, gratos somos a Deus por esta oportunidade, sempre clamando pelas misericórdias do Senhor, a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. O recado de Deus é algo sério. Pense num ser humano imperfeito, porque qualquer pregador peca. A perfeição está na palavra. E pregar esta palavra perfeita para atingir seres imperfeitos e transformar esses seres, só a palavra de Deus. Então a responsabilidade do recado do Senhor é algo muito sério. Espero que a mensagem de Deus esteja alcançando, que esteja sendo bênção para a sua vida nesse período de confinamento. Queremos pregar nesta noite. Para crescer, às vezes é necessário descer. É necessário diminuir, como disse João o Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. E eu quero usar o texto da palavra de Deus em 2 Reis 5, verso 14. 2 Reis 5, 14, que diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. O que estava ocorrendo? Quem era este homem chamado Naamã? O versículo 1 diz quem era este homem. O capítulo 5, verso 1, diz assim, ó: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. Olha, era um homem poderoso, era um homem valoroso, porém leproso. O que era a lepra, irmãos? A lepra era uma doença que iria tirar a pessoa do meio da sociedade. Em breve, irmãos, esse homem, mesmo sendo valoroso, nada, nenhum órgão, nenhuma constituição de um país iria impedi-lo de ser dispensado do seu cargo. Ele iria ter que deixar o comando das tropas da Síria, porque a lepra obrigava a isto. Aquilo que ele construiu, a lepra iria destruir. Irmãos, a lepra era uma doença que às vezes isolava a pessoa e gastava um certo tempo para a morte dar o alívio final. Porque uma pessoa com lepra, irmãos, iria desejar a morte o mais rápido possível. Era uma doença, irmãos, que atingia, contagiosa, triste. E no Velho Testamento é muito mencionada como pecado. Então, este homem era leproso. Só que na história aqui agora vai entrar uma outra personagem, uma garota. Isso ocorreu mais ou menos, irmãos, no ano 850 a.C. Israel estava vivendo uma certa paz, mas as tropas de Ben-Hadad ainda estavam fazendo incursões contra Israel. E numa dessas excursões levaram essa garotinha judia como escrava. Então veja, essa garota era uma escrava. E o texto bíblico que nós vamos ler, ele vai dizer que esta garota servia a esposa de Naamã. Ela tinha tudo para odiar aquelas pessoas. Retiraram da sua terra natal, retiraram da sua família, tornou-se uma escrava, tornou-se uma pessoa sem identidade, tornou-se uma pessoa sem um futuro, porque ela era judia, estava fora da sua nação. Veja só o que o versículo de número 2 diz: E saíram as tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3. E disse esta sua senhora, aquela garota foi ousada ir até a esposa de Naamã e falar algo. Olha o que ela diz: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Acabou a história da criança aqui. Incrível. Mas marcou, irmãos, para sempre a vida deste homem. Começou com uma adolescente, escrava,
que foi ousada, irmãos. Ela não teve medo, ela teve fé. Ela aprendeu com os seus parentes. Ela teve coragem de falar para a sua senhora, para a sua patroa, e dizer: se o meu Senhor for até Jerusalém, lá tem um profeta que iria curar a lepra do meu Senhor. Que fé que esta garota tinha! Já pensou se esse homem vai e não acontece nada? O que iria acontecer com esta garota? Ela teve a ousadia de ir até a senhora, irmão. Uma garota escrava. Olha que linda, irmãos, a mensagem do Senhor. A palavra de Deus não fica presa, irmãos, diante dos servos do Senhor. Mesmo em confinamento, a palavra de Deus está livre. Basta usarmos os meios que Deus permite. No versículo de número 4, então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Aí o rei da Síria pegou Naamã e disse: tudo bem, pode pegar aí uma comitiva, já que você quer ir até lá, já que essa menina falou, já que você acredita, pode ir. O assunto da lepra, irmão, já estava divulgando, porque até a escrava já sabia. Então, em breve, Naamã perdia tudo que ele tinha. Em breve, irmãos, era um homem valoroso, iria perder o seu cargo, iria estar numa esquina mendigando, quando permitisse, não isolasse ele fora da cidade. Já não teria mais abraço das pessoas, iria ser isolado da sociedade. Mas aquela garotinha foi ousada, corajosa, de chegar para Naamã e dizer, para a senhora dele, e dizer: olhe, se for até a minha terra, lá tem um profeta que irá fazer maravilhas na sua vida. Naamã conversou com o rei da Síria, e o rei da Síria deu uma carta para ele entregar ao rei de Israel. E assim Naamã fez. O rei avisou, foi lá e avisou que estava vindo para conversar com o profeta e assim por diante. Quando o rei de Israel pegou a carta enviada pelo rei da Síria, olha que interessante. O versículo de número 7 diz assim, ó: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. O rei de Israel disse: por acaso eu sou Deus? Para que o rei da Síria envie o seu comandante para que eu venha curar de uma lepra? Ele estava certo. Ele realmente não era Deus, ele não poderia, ele não vivia da fé agora. Só que naquele momento, Eliseu, o profeta que a menininha havia noticiado, aquele servo de Deus, estava ali e ouviu aquela conversa. E aí ele dá uma palavra ao rei de Israel. Veja a palavra de Eliseu, verso de número 8. Veja o que Eliseu fala ao rei de Israel. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu manda dizer ao rei de Israel: deixa ele vir a mim, e saberá que existe profeta em Israel. Tudo bem. Se você lembra, aquele homem juntou um monte de presente, especiarias, e levou na sua carroça para entregar ao profeta. E quando ele chega na casa do profeta, mandaram ele direto para a casa do profeta. Quando ele chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu não sai para atendê-lo. Eliseu pega um dos seus servos, vai lá e diga a ele que ele vai até o rio Jordão e vai mergulhar 7 vezes. Depois que ele mergulhar 7 vezes, ele estará curado da lepra. Irmão, sabe o que ele esperava? E o texto bíblico diz isso, nós já vamos ler. Que Eliseu saísse e viesse bajular, porque ele vinha com riqueza e tudo, ele poderia dar dinheiro a Eliseu. E é lamentável, irmãos, que muitos dos servos de Deus hoje vivem nessa situação.
fazem a obra por algo em troca, irmãos. Os servos de Deus da Bíblia não eram assim. Quando ocorreu, que nós não vamos tratar hoje, na sequência desse texto, entra um homem chamado Geazi. Ele morreu, porque ele não obedeceu a Eliseu, por causa do dinheiro, por causa da fama, do poder. E ele se dobrou. Eliseu não se dobrou. Quando ele chega lá, Eliseu manda o seu servo sair. E o servo diz, faça isto. Aí ele questionou. Olha o questionamento de Naamã. Verso de número 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai-te, olha, Eliseu não saiu, mandou alguém, vai-te, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Verso de número 11, olha como o homem ficou agora, Naamã. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ele aguardava, irmãos, que o profeta Eliseu fosse lá e fizesse uma oração poderosa, colocasse as mãos sobre ele e dissesse, você está curado. Não, irmãos, Eliseu era um servo de Deus, ele obedecia a Deus. Eliseu não precisava aparecer, irmãos. Quantos líderes, pastores, crentes precisam aparecer? Irmãos, o que Deus quer em nós é que Jesus apareça, é que a glória de Deus apareça. Não o pregador, não o pastor, não o líder. A glória de Deus sempre. Nós precisamos, irmãos, exalar o bom perfume de Cristo, sempre. Eliseu estava preocupado com isso. E Naamã, ele estava acostumado com os outros profetas. Os outros profetas queriam se aparecer, como nós pregamos recente sobre Balaão, um falso profeta. Então veja, ele queria se mostrar. Eliseu não, irmãos. Eliseu, ele confiava no Senhor. Esse homem ficou indignado porque Eliseu não fez como ele gostaria que fizesse. E ele diz, por acaso vou-me embora. Os servos dele, que estavam acompanhando, o chamaram e disseram, meu senhor, preste atenção. Nós já viemos até aqui. Nós já andamos tanto. Olha, o profeta disse, eu sei que é difícil para o Senhor fazer isso, mas vamos lá, mergulha lá. Quem sabe? Vamos confiar. O profeta falou. Aí Naamã, ouvindo aquilo, ele pensou bem, ele falou, eu já andei tudo isso, vamos ver se funciona. Naamã foi. Mergulhou uma vez, não aconteceu nada. Mergulhou 2, não aconteceu nada. Mergulhou 3, não aconteceu nada. Mergulhou 4, não aconteceu nada. Mergulhou 5, nada. Mergulhou 6, nada. Quando ele mergulhou a 7ª vez, ele voltou e o texto bíblico diz que a pele dele era como a pele de um menino. Melhor do que a pele anterior, antes da lepra. Ele saiu purificado. Ele saiu bom, ele saiu diferente daquele rio, como disse o profeta. Como disse, lá na casinha dele, no cantinho dele, nem saiu. Ficou lá quietinho. Não foi ver, porque ele sabia que Deus ia agir. Assim são os servos de Deus. Eles afirmam o que a palavra de Deus afirma. Assim são os pastores bíblicos, irmãos. Eles afirmam o que esta escritura afirma. Nada além da Bíblia, porque é pecado. E não podemos diminuir também nada do que a Bíblia diz. Aquele homem, irmãos, ficou purificado. Agora presta atenção, irmãos. Ele precisou descer. Primeiro, irmãos, aquele homem precisou escutar da escrava, da menininha de 15 anos. O que não teria valor nenhum por ser um escravo, por ser uma judia. E uma garota ainda por cima, de 15 anos. Tudo era contra aquela menina. Mas ele ouviu.
Aquele homem, irmãos, teve que se rebaixar e mergulhar 7 vezes. Não tem rios lá na nossa cidade melhor do que mergulhar nesse rio aqui de lama? Mas não era naquele, irmãos, que Deus mandou. Ele teve que se rebaixar. Para ele ficar purificado, irmãos, teve que descer. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu teve que descer para encontrar o Senhor Jesus. A maioria das vezes, irmãos, para crescer, é preciso descer. Para se entregar a Jesus, irmãos, para ter um nome escrito no livro da vida, é preciso descer. Porque Jesus se humilhou na cruz do Calvário para nos salvar. Para te salvar agora, você precisa descer e se humilhar. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Para crescer, irmãos, é preciso descer. João Batista disse, importa que ele cresça e que eu diminua. E João Batista, Jesus falou sobre ele. Não há nenhum homem maior que João o Batista. É preciso descer para crescer. Aquele homem, irmãos, ficou purificado. Veja só, o versículo de número 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. 7 vezes. Eu me lembro, irmãos, na batalha de Jericó, Deus mandou rodear a cidade. E na 7ª vez, Deus mandou tocar as trombetas. Por que não derrubar os muros na primeira? Por que não derrubar na segunda? Por que não derrubar na terceira? Porque Deus quis assim. Deus tem seus propósitos. Ele diz, vai ter que rodear 7 vezes. Com Naamã, ele diz, vai ter que mergulhar 7 vezes. Deus tem que quebrar o coração. É o que Deus está fazendo conosco. Talvez Ele esteja repetindo com você a mesma coisa. Talvez Ele já passou de 7. Talvez Ele já está em você em 14. Talvez Ele já está em 70. 700, 7 mil, 7 milhões, não sei. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus está tentando quebrar o teu coração. Para crescer, é preciso descer. Aquele homem ficou mais purificado do que antes. Ele não perdeu o seu cargo. Mas, irmãos, há uma grande lição aqui. Uma só não. Ainda temos mais algumas lições. Aquele homem volta até Eliseu. E olha o que ele faz. Ele vai oferecer tudo aquilo que ele trouxe para Eliseu. Todo o ouro, toda a prata, todas as especiarias que ele trouxe, ele vai entregar na porta da casa de Eliseu, agora curado. Verso de número 15. Então voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Olha a resposta de Eliseu. Porém ele disse, vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. O homem insistiu. Eliseu, realmente agora eu sei que existe um profeta em Israel. Realmente agora eu sei que existe um Deus verdadeiro. E Eliseu, foi você que me mostrou este caminho. Você que me abriu os olhos. Você que me levou a quebrar o meu coração e se humilhar e reconhecer esse Deus. Eu quero te abençoar com essas riquezas. Eliseu disse, não. Irmãos, aquilo impactou mais ainda a vida daquele homem. Ele diz, como pode existir pessoas que não vivem dos bens materiais? Este homem vive só para servir a Deus. Irmãos, aquilo impactou demais a vida de Naamã. Aquilo impactou tanto a vida de Naamã que ele volta transformado para a sua cidade. Ele agora vai dizer, Eliseu insisti, mas uma coisa eu aprendi, Eliseu, não existe Deus igual ao Deus de Israel. E eu quero te dizer mais, Eliseu, vou voltar para a minha cidade e nunca mais vou adorar outro Deus fora o Deus de Israel. Eu tenho um Deus vivo, eu tenho um Deus verdadeiro. Olha só, o versículo de número 17. E disse Naamã, se não queres, desse este ao teu servo uma carga de terra,
que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Eliseu, a partir de hoje, eu vou servir ao seu Deus. Eliseu, você é diferente, Eliseu. Eliseu, você é daqueles homens que ninguém compra. Você é daqueles homens, daqueles pastores que não se vende, Eliseu. Mas, Eliseu, você me abençoou. Nem os bens materiais que eu te ofereci você quis. Eliseu, eu pensei que você ia sair, ia orar, ia colocar as mãos sobre mim, que você ia querer se aparecer. Não, Eliseu, você mostrou quem é Deus. Irmãos, é isso que Deus quer do servo do Senhor. Que todos nós venhamos transmitir Deus. Irmãos, que as pessoas vejam Cristo em nós. Que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa transformação. Nós não podemos aparecermos. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo. Aquele homem ficou impactado. Porque, irmãos, Eliseu não aceitou. E Eliseu, irmãos, é o típico pastor bíblico. O pastor que Deus quer, o servo que Deus quer, que Jesus apareça e que ele diminua a cada dia. Nós, irmãos, eu vivo de ofertas da igreja. Eu aceito ofertas de irmãos. Agora, irmãos, eu pergunto a Deus de onde vem, se eu devo aceitar ou não. Eu não me vendo. Minhas ovelhas me conhecem, irmãos. Não me vendo por oferta nenhuma. Nunca vão me comprar, irmãos. Se isso ocorrer, que Deus me mate antes, que Deus não permita isso ocorrer na minha vida. Aquele homem, irmãos, volta para a sua terra, adorando o Deus de Eliseu. Sabe por quê? Tudo começou com uma garotinha de 15 anos que teve coragem de mostrar a sua fé. Tudo isso começou, irmãos, com a garotinha que era escrava. Com a garotinha, irmãos, que não tinha liberdade, não. Com a garotinha, irmãos, que não podia nem adorar o seu Deus lá onde ela estava. Mas ela não manteve o Deus dela preso. Ela teve coragem de ir até a senhora e mostrar a fé e dizer à esposa de Naamã: na minha terra tem um profeta. Na minha terra tem um homem de Deus. Vocês não têm, mas na minha terra tem. Tudo começou com aquela garotinha. Deus quer começar algo grande através de você. Mas a garotinha só aparece essa vez. Nem nome nós temos. Mas, irmãos, aquele homem nunca mais esqueceu daquela garotinha. Eliseu sabíamos que tinha alguém que foi levado para o cativeiro, que confiava no Deus de Israel, que anunciou o nome dele. Aquela garotinha, irmãos, abalou os pilares, abalou a fé de muita gente. Deus quer fazer algo grande na sua vida, como fez com aquela garotinha, como fez na vida de Naamã, como usou Eliseu na dele, irmão, sem aparecer, mas ele mostrou o poder de Deus, Jesus. Como tem sido sua vida cristã? Quem aparece mais, você ou Deus? Você tem tomado o lugar daquela garotinha? Quantas vezes nós dizemos não ao Senhor, à obra de Deus, às coisas de Deus? Aquela menina teve coragem. E olha, bênçãos ocorreram, maravilhas. Até hoje é relembrado. Quantos 1000 anos? E até hoje relembrado. Só um verso, poucas palavras, nunca mais foi esquecida. A fé daquela garotinha. Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar, Deus, que a fé, às vezes, de uma criança, pode quebrar, Deus, nossos corações. E assim o Senhor fez. Usou aquela criança para falar, ó Deus, e levar Naamã até Eliseu. E ali, Deus, aquele homem ouviu do profeta. E voltou, Deus, curado. A pele parecia pele de menino. Ó Deus, só o Senhor pode fazer tamanha proeza. Obrigado por tudo, Pai. Abençoa as vidas que assim estão ouvindo e assistindo. Que o Teu nome seja glorificado. Que todas, ó Deus, possam entender que nós precisamos diminuir e que o Senhor deve crescer, deve aparecer em nossas vidas. Que como aquela menininha, nós possamos ter ousadia, Deus, de propagar o Teu Evangelho até os confins da terra. Eu te oro em nome e no poder
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.